Olá, graça e paz, uma boa tarde a todos vocês. Mais uma vez eu venho aqui gravar esse vídeo, meditando nas Escrituras, para trazer uma mensagem muito importante hoje, nessa quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. E nós sabemos que nós estamos aí na chamada Semana Santa, né? Mas para nós cristãos, evidentemente, que todo dia é um dia santo. Mas considerando essa semana festiva, essa semana em que nós nos aproximamos da Páscoa, da cerimônia da Páscoa, em que para nós representa libertação. Eu tenho até uma live que eu fiz ontem, na verdade, aí no Facebook, PR Cleiton Iglesiane Cardoso. Você pode acompanhar a live que eu fiz ontem, explicando o verdadeiro significado da Páscoa, biblicamente falando, desde lá da saída do povo do Egito, e até o cumprimento do Cordeiro, né, na pessoa de Jesus Cristo, que de fato é o Cordeiro, né, aquele que derramou seu sangue na cruz. Então já falei sobre o significado da Páscoa, né? E hoje, nessa quinta-feira, eu gostaria de trazer para vocês os acontecimentos que antecederam a crucificação e a ressurreição do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Foi numa quinta-feira como essa, né? Um dia de quinta-feira, há mais de 2000 anos atrás. Nessa quinta-feira, foi uma quinta-feira de muitos acontecimentos na vida de Jesus Cristo, né? Então eu gostaria de trazer para você essa reflexão, essa meditação sobre a quinta-feira que antecede, o que aconteceu numa quinta-feira como essa, já se aproximando da crucificação e da ressurreição do nosso amado, querido Salvador, único Senhor, Rei dos Reis, Jesus Cristo. Então, fique aí até o final. Vamos aqui aprender juntos a palavra de Deus. Desde já eu peço a você que se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho das notificações, faça algum comentário, compartilhe nas suas redes sociais e faça esse evangelho, essa mensagem chegar a muitas pessoas que precisam compreender, pela iluminação do Espírito Santo, todos esses acontecimentos e as implicações espirituais que esses acontecimentos têm para cada um de nós, tá bom? Então, tudo começou numa quinta-feira, uma semana muito agitada para o Senhor Jesus Cristo e para os seus discípulos. Jesus, ele já está se aproximando daquele grande momento, no ápice da sua missão. Ele, como Deus, sabia que tinha que morrer a morte de cruz, a morte cruel, ser torturado por aqueles soldados, pelos seus algozes, soldados sem nenhum amor, mas violentos. Eles cuspiam, eles batiam, eles maltratavam os malfeitores que eram levados para o madeiro. Era o pior tipo de morte que alguém podia sofrer naquela época, era a morte de cruz. Desde o Antigo Testamento já era chamado a morte, era maldito todo aquele que era pendurado no madeiro. Então foi necessário que Cristo viesse, e ele já sabia de tudo que ele tinha que passar para trazer salvação, libertação, para redimir um povo que ele escolheu pelo seu precioso sangue. Então a semana está muito agitada. Os fariseus estão perseguindo Jesus Cristo por não crer na divindade de Jesus Cristo. O povo também está dividido. Alguns acreditam que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Outros duvidam que ele é o Messias. Então o povo está dividido. Os religiosos não creem nele. Os religiosos duvidam dele, porque acreditam que ele, por vir
por ter vindo de Nazaré, por não ser aquele rei cheio de riqueza, por não demonstrar riqueza e agir totalmente contrário às leis que os próprios fariseus, as leis dos homens, da tradição farisaica, da tradição dos homens, por ele não cumprir essas tradições, ele é diferente, ele ama os pecadores, ele perdoa os adúlteros, ele senta na mesa com publicanos, ele chama o publicano para segui-lo, e ele convida, ele ensina sobre o perdão, ele ensina sobre o amor, ele dá atenção, ele se achega com compaixão aos doentes, aos leprosos, aos cegos. Então ele é diferente, ele não coube no entendimento dos fariseus e nem daqueles que, pela dureza dos seus corações, não acreditaram na pessoa do Messias que foi enviado por Deus, que se encarnou, que nasceu da Virgem Maria de José, numa cidade humilde, num local em que se criava animais, não havia espaço para ele nos hotéis, nas hospedagens de luxo, ou em lugares em que apenas aqueles que tinham recursos podiam se hospedar. Mas não, ele nasce, o rei nasce numa manjedoura. E todo esse conceito, tudo isso faz com que eles duvidem que o Messias prometido no Antigo Testamento era aquele homem de Nazaré, experimentado nos trabalhos, carpinteiro por ter aprendido com o seu padrasto José, mas depois aquele menino vai revelar a sua divindade, e ele vai então iniciar a sua missão pós-batismo com João Batista, pregando o evangelho do reino, mensagem do arrependimento, curando os doentes, expulsando demônios e anunciando que o reino de Deus já havia chegado. Então os fariseus estão tramando um complô, porque os fariseus estão com medo, porque as multidões acompanham o Senhor Jesus, as multidões aglomeram-se ao redor de Cristo, e muitos creem em Jesus Cristo e na sua mensagem. Então eles estão tramando, eles estão já preparando o cenário para matar o Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo que os homens pensam que eles estão no controle, na verdade, eles estão apenas cumprindo a agenda de Deus, porque Deus já estava no controle de todas as coisas. Então, foi uma semana muito agitada, uma semana de muitos acontecimentos. E quando chega na quinta-feira, provavelmente 15 de Nissan no calendário judaico, Nissan está entre março e abril, nós não temos aqui como definir uma data precisa, ou um mês preciso, melhor dizendo, mas foi numa quinta-feira que os acontecimentos que antecederam a crucificação. Eu gostaria de trazer para você um relato por ordem desses acontecimentos nessa quinta-feira. Fique comigo. O primeiro acontecimento dessa quinta-feira o primeiro acontecimento é Judas Iscariotes concorda em trair ao Senhor Jesus. Um dos discípulos concorda ou cede à tentação de trair o Senhor Jesus. Nós vamos ler alguns textos para fundamentar esse ponto. Eu gostaria de ler Mateus 26, 14 e 16, que diz: então Judas Iscariote, um dos 12, ele foi escolhido pelo Senhor Jesus. Judas, ele foi escolhido, ele foi eleito por colegiado dos apóstolos. Então ele era um dos 12, né? Foi aos principais sacerdotes, diz aqui Mateus, que ele decidiu ir até os principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Então, Judas se vende. Judas, ele é movido pela avareza, pelo amor ao dinheiro, ele vende
o seu Senhor, o seu mestre, Jesus Cristo, por 30 moedas de prata, que era um valor de um escravo. Então Judas, ele vai, aqui existe a responsabilidade pessoal. É bem verdade que tudo já estava vaticinado, profetizado, acerca daquele que o traía e da forma como esse homem ia trair o Senhor Jesus. Mas aqui não anula a responsabilidade de Judas, aqui não tira a soberania de Deus, não anula, os decretos de Deus não anula a responsabilidade de Judas. Ele se deixou persuadir, ele procurou as autoridades e ele vendeu, e a partir daquele momento ele procurava uma ocasião para entregar o seu mestre aos seus algozes. Existem pessoas que são advogados de Judas, tentam de alguma forma defender a atitude de Judas, baseado que Judas, ele apenas está cumprindo uma determinação, um propósito que já havia sido estabelecido por Deus. É verdade isso, mas isso não tira a responsabilidade pessoal de Judas, isso não anula a sua volição, a sua vontade, isso não anula o seu envolvimento, a avareza, o amor que ele tinha ao dinheiro, e por conta disso ele vai e trai o sangue inocente, o sangue do Salvador Jesus. Isso está acontecendo na quinta-feira. Outras referências vai falar sobre essa traição, essa concordância de Judas, consentir na traição do Senhor Jesus. Lá em Mateus 26, 14 a 16 eu já li, mas há uma coisa interessante aqui no Evangelho de Lucas. Só Lucas, ele faz menção de um detalhe que eu gostaria de dizer para você, que no Evangelho de Lucas diz que Satanás entrou em Judas. O diabo entrou, possuiu Judas. Satanás possuiu Judas. E ele foi procurar os principais sacerdotes para atrair o Senhor Jesus. Então, Judas, no momento em que ele vai ao encontro dos sacerdotes para atrair o Senhor Jesus, ele está possuído por Satanás. Ele está a serviço do diabo para fazer isso. Está escrito lá em Lucas 22, do 3 ao 6. Então Satanás entrou em Judas Iscariote, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de tirar Jesus, de trair Jesus, para que o prendessem quando as multidões não tivessem por perto. Então esse detalhe de que Satanás entrou em Judas, isso revela que Judas de fato nunca foi uma pessoa que amava verdadeiramente o Senhor Jesus. Isso prova de que Judas fazia parte dos 12, mas o seu coração ainda não havia sido transformado pelos ensinamentos do Senhor Jesus, e a avareza ainda estava enraizado no caráter de Judas, porque mais na frente nós vamos entender que Judas era ladrão e roubava as ofertas que as pessoas davam para o ministério público de Cristo. Então o caráter de Judas era um caráter duvidoso, tendencioso ao pecado. Vendo isso, Satanás então se aproveita de um caráter duvidoso que já havia na personalidade de Judas. Então ele entra em Judas e Judas vai trair o sangue inocente, cheio ou conduzido, direcionado por Satanás. Então isso acontece na quinta-feira. Judas consente, concorda em trair Jesus. A segunda coisa que acontece na quinta-feira antes da crucificação é a última ceia com os seus discípulos. No primeiro dia da festa dos pães asmos sem fermentos, que era exatamente a mesma festa da Páscoa, em que os judeus se reuniam com suas famílias para trazer à memória aquele acontecimento do Êxodo, que vocês, aqueles que leem a Bíblia, já conhecem. Então eles se reuniam, e Jesus também, como judeu, ele está se reunindo com os seus discípulos para realizar essa cerimônia, né? Só que ali, aquela cerimônia de Páscoa foi diferente das outras cerimônias que aconteciam naquela mesma noite, ou que
os judeus estavam acostumados a realizar, porque ali estava o próprio Cordeiro vivo, pessoal, humano, encarnado. Jesus Cristo era o próprio Cordeiro, não havia um cordeiro assado ali na ceia de Cristo, porque ele mesmo era o Cordeiro. Então, nesse primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele então respondeu: assim que entrares na cidade, verão determinado homem, diga-lhe, o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Então Jesus está reunido com os seus discípulos em um cenáculo, em um lugar em que Jesus ordena, e tudo é tremendo como você vê o desenrolar desse texto, porque apesar que alguns teólogos provavelmente digam que esse homem era o pai de João Marcos, né? Já ouvi alguém falar sobre isso, mas o texto não diz que era o pai de João Marcos, mas me parece que esse homem, ele não ou conhecia ou não conhecia, mas me parece que não conhecia, mas mesmo assim já havia um agir de Deus no coração daquele homem, para que ele aceitasse que a ceia, que a última Páscoa fosse realizada na sua casa. Ele ao mesmo tempo que ele é surpreendido quando os discípulos chegam e diz: o mestre nos mandou vir aqui para realizar a ceia em um espaço que você tem, e nós queremos nos reunir lá. E esse homem, ele aceita, ele concorda e cede o espaço para que Jesus e os discípulos se reúnam, né? É algo assim que o Espírito Santo, Deus, já quebranta ou já prepara aquele homem, aquela pessoa certa, na casa certa, no lugar certo, para a realização dessa ceia, dessa refeição da Páscoa. Então, eles se reuniram ali naquele lugar. E diz a Bíblia que enquanto comiam, disse Jesus: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Anteriormente, Judas já tinha concordado, já tinha aceitado trair, já tinha conversado com os sacerdotes, com os religiosos, já havia consentido o valor, já tinha acertado o valor, ele só estava esperando uma oportunidade. E aqui agora, na mesa, na refeição pascual, em que Jesus está reunido com seus discípulos, Jesus deixa bem claro: um de vocês vai me trair. E ali o traidor é revelado no momento da ceia. Muitos aflitos, eles procuravam saber quem era. Será eu, Senhor? Eles ficaram naquela indagação, quem poderia ser entre os 12 o traidor. Jesus então respondeu: um de vocês que acabou de comer na mesma tigela comigo vai me trair. Estou lendo na versão NAA, a Nova Almeida Atualizada. Na mesma tigela, aquele que come comigo aqui, aquele que meter comigo a mão no mesmo prato, ele vai me trair, esse que vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Aqui fundamenta o que eu acabei de falar, que a soberania de Deus, que já estava profetizado no Antigo Testamento acerca da crucificação e de que Jesus seria traído, mas não anula a responsabilidade de Judas de ter dado lugar ao diabo e ter ido até os religiosos para trair, para vender o Senhor Jesus. Era bom se ele nem houvesse nascido, porque certamente esse indivíduo que traiu Jesus receberia o juízo de Deus de uma maneira severa, certamente na eternidade. Então as pessoas ficam falando, indagando coisas que são bem claras na Bíblia. As pessoas perguntam: será que Judas foi salvo? Irmão, Judas não foi salvo. Judas traiu o sangue inocente. Judas, ele já estava predestinado para a perdição, para a condenação. Judas não foi salvo. Judas não se arrependeu de ter traído Jesus. Judas passou a ser a figura de todo aquele que tem o conhecimento do Senhor Jesus, mas nunca teve compromisso com ele. Judas passou a ser a figura da pessoa que não tem amor ao Evangelho, da pessoa que traz Jesus pelos prazeres desse mundo. Pessoas que estão na igreja, que conhecem até a palavra e até têm um certo conhecimento da pessoa de Jesus, mas nunca foram regenerados, nunca foram transformados, e por isso serão condenados, serão lançados no inferno, sofrerá o juízo de Deus.
Então isso que fique bem claro isso, meus irmãos. A palavra de Deus, ela deixa bem claro isso. A gente não tem como ficar aqui criando fantasia. Será que Judas foi salvo, não foi? Não sei. Está claro aqui que ele traiu, ele se suicidou. Está claro que ele se perdeu, que ele foi condenado eternamente, né? Então, Judas, que é aquele que o trairia, também disse, certamente não serei eu, Rabi. E Jesus diz, é como você diz, é como você diz. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. E em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, tomem e comam, porque este é o meu corpo. Ali houve a instituição do que nós chamamos de Santa Ceia. Naquele momento da Páscoa, Jesus instituiu a Santa Ceia, esse cerimonial também eterno, em que enquanto a igreja viver, a igreja vai lembrar desses acontecimentos que antecederam a crucificação, da obra, da crucificação, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, naqueles elementos que ali representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E ali Cristo estabelece a ceia, para que a partir da nova aliança, já não era mais necessário celebrar uma Páscoa com os mesmos requisitos do Antigo Testamento, o cordeiro assado, as ervas amargas, o pão sem fermento, mas agora Cristo está instituindo na nova aliança uma nova perspectiva com relação à Páscoa, apontando não para aquele cordeiro que era apenas um tipo e uma sombra dele mesmo, mas que agora ele seria entregue, o corpo dele seria entregue como um sacrifício superior aos sacrifícios de animais, e o próprio sangue dele seria derramado na cruz, e que a igreja deveria instituir aquela ordenança, aquele sacramento, para que toda vez que eles se reunissem para ceiar, para comer o pão e beber o vinho, o cálice, eles se lembrariam do ato, da obra perfeita de Cristo na cruz. Então Jesus, naquele momento, ele institui também a Santa Ceia, e ele diz, coma e beba dele, quando ele consagrou, quando ele apresentou o vinho, e ele ofereceu aos discípulos, também se referindo, mostrando para os discípulos que eles também seriam participantes das mesmas aflições, que eles também iriam sofrer perseguições por amor a Jesus Cristo, que eles também sofreriam, beberiam do cálice também, eles iriam passar por momento, por martírio, seriam mortos também por amor ao Evangelho, mas o sacrifício maior e perfeito, que traria perdão e confirmaria essa nova aliança, essa dispensação da graça, seria o sangue do Cordeiro perfeito, do próprio Senhor Jesus, que seria derramado naquela cruz. Aleluia! Porque este é o meu sangue que confirma a aliança, ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, esse momento representava que Cristo se entregaria, seria entregue na mão dos pecadores, derramaria o seu sangue para a purificação de muitos e não de todos, apenas aqueles que iriam crer nessa redenção, nesse sacrifício perfeito. E logo depois ele faz uma promessa e diz, olha, esse momento também, quando vocês estiverem reunidos para ceiar, para beber do pão, para beber do cálice, comer do pão, vocês também se lembrarão que eu voltarei e vocês estarão comigo e vão se banquetear nas boldas do Cordeiro, comigo eternamente no meu reino, no reino do meu Pai. E eles cantaram um hino, provavelmente um salmo, então eles saem daquele cenáculo, daquele lugar, e eles vão para o Monte das Oliveiras, e ali no Monte das Oliveiras que Judas vai chegar com os soldados e vão prender o Senhor Jesus, e ali ele vai começar aquele momento de tortura, até chegar no ápice, no Gólgota, lá no lugar da caveira. Mas nesse período em que eles estão ali na casa, no cenáculo, nesse período em que
já se sabe que Judas já consentiu na traição de Jesus. Jesus já instituiu a ceia, já revelou esse simbolismo que vai se concretizar, que vai se cumprir na própria pessoa dele, que ele é o Cordeiro, que no Antigo Testamento é uma figura, é um tipo que se cumpre na pessoa do Senhor Jesus, e ele mostra isso aos discípulos, e ele mostra o elemento pão, símbolo do seu corpo, o elemento vinho, símbolo do seu sangue, para redimir, para perdoar pecados, para trazer a reconciliação de homens pecadores, depravados, que estavam de caminho para a condenação e são justificados pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus, e é revelado que ele voltaria e que a igreja, os eleitos, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, estarão para sempre com o Senhor na eternidade, nas bodas do Cordeiro, onde vai se estabelecer um novo céu e a nova terra. Nesse período, acontece uma terceira coisa também nessa quinta-feira, que é quando os discípulos começam a disputar ou a discutir sobre quem era o maior no reino de Deus. Essa discussão dos discípulos para saber quem era o maior, essa discussão acontece na quinta-feira, nesse período em que a ceia, a Páscoa está sendo preparada pelos discípulos, e eles estão caminhando para ceiar com o mestre, para participar dessa refeição, e nesse caminho, desse acontecimento, eles estão discutindo para saber quem era o maior. E aqui está em Lucas 22, do verso 24 ao 27, os discípulos disputam sobre quem seria o maior. Esse é o terceiro acontecimento da quinta-feira que antecede a crucificação. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Interessante é que esse depois que Lucas diz, provavelmente foi depois da ceia. Foi depois da ceia. Depois que eles cearam, eles começaram a discutir quem era o maior. Depois que eles participaram daquela refeição maravilhosa, na comunhão do Mestre, em que Cristo Jesus, como Cordeiro, revela o seu plano de salvação, eles começam a discutir quem era o maior. Jesus lhe disse: neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa? Perceba que eles estão à mesa, e o que serve. Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Então Jesus acabou de servir os discípulos a refeição da Páscoa, a ceia. Então ele usa isso como exemplo para mostrar para os seus discípulos que maior não é aquele que está sentado na mesa, porque ele, como mestre e senhor, ele estava sentado na mesa, mas maior é aquele que serve, porque Cristo agora vai dar o exemplo no momento da ceia, no momento da refeição da Páscoa, servindo aos seus discípulos, enquanto que os reis, os poderosos, eles gostam de ser servidos. E é isso que Jesus está dizendo, para tratar esse egoísmo, essa disputa de quem é o maior. E ninguém ali era o maior. Se tinha alguém que podia se considerar maior, era o próprio Senhor Jesus. Mas ele mesmo se esvaziou da sua glória, mostrou uma humildade singular, sendo exemplo para os seus discípulos. E aí, nesse momento também, vai ter um outro exemplo. Cristo vai dar um outro exemplo, além de servir, né? No momento em que eles estão discutindo, Jesus demonstra servindo a ele, dizendo que o maior é o que serve. E vai ter um outro acontecimento que antecede na quinta-feira, que é o quarto ponto, que é a cerimônia do chamado lava-pés. Está lá no capítulo 13 de João. Tudo isso está acontecendo numa sequência, entendam isso. Estava na hora do jantar, esse jantar provavelmente era esse momento da refeição, né? Esse momento da ceia, em que Cristo está com seus discípulos, eles estão comendo, eles estão bebendo vinho, e tudo aquilo ali tem um simbolismo que aponta para a crucificação de Cristo. Jesus acaba de mostrar para eles que maior é o que serve, e agora Jesus vai dar um outro exemplo. Estava na hora do jantar, está lá em João 13, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariote, a trair Jesus. Você lembra que eu disse lá no primeiro ponto, que Satanás havia entrado em Judas, e Judas já tinha ido trair. Ele
concorda com os sacerdotes, com os religiosos, e volta como se nada tivesse acontecido, e ele está na mesa, ceando, participando de tudo, de todos aqueles acontecimentos. Mas Jesus já sabia que Satanás já havia usado Judas para traí-lo, e nesse contexto agora vai ter a chamada cerimônia de lava-pés. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, olha, naquele momento, o contexto da Páscoa, daquela refeição, tirou a capa, enrolou numa toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Quando Jesus então respondeu a Pedro: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés de jeito nenhum, disse Pedro, protestou Pedro com Jesus. Então Jesus vai e responde: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, não lave também minhas mãos e minha cabeça. Senhor, lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os meus pés. Jesus então respondeu: a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus vai se referir a Judas, que não está limpo, está tramando, está com o coração, está endemoniado, já traiu Jesus, já consentiu, já vendeu o sangue inocente, né? Então, nesse contexto, Jesus então lava os pés dos discípulos, é aquela cerimônia que também tem um simbolismo de purificação, mostrando para os discípulos que para fazer parte do reino de Deus, para ter comunhão com o Senhor, tem que ser limpo, e essa purificação vem por meio da palavra, vem por meio da morte, da obra perfeita de Cristo na cruz. Então, Jesus está demonstrando toda vez isso, Jesus está sempre mostrando para os discípulos que o reino de Deus, que ter comunhão com Cristo e participar desse reino, significa ser purificado, significa participar da mesa da comunhão, significa crer nesse simbolismo que vai se tornar real, de fato e de verdade. Jesus vai para a cruz, o corpo de Jesus será dilacerado, partido na cruz, e ele vai derramar o seu sangue. E tudo isso tem um propósito, e o propósito é redimir, justificar, salvar nações, povos, pessoas, aqueles a quem Deus deseja salvar. Pois Jesus sabia quem o trairia, continuando aqui a leitura do texto. Foi assim que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Está se referindo, evidentemente, a Judas. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e respondeu. E perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e tem razão, porque eu sou. Aqui Jesus é a mesma expressão eu sou lá quando Deus se revela a Moisés, eu sou. Jesus está dizendo: eu sou Deus, eu sou mestre. Então, se vocês me chamam de Senhor, se vocês me chamam de mestre, vocês entenderam isso que eu fiz? Eu lavei os pés de vocês, e eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então Jesus está dando uma lição de humildade para desconstruir aquele pensamento que eles estavam discutindo, para saber quem era o maior. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, Jesus dizendo: façam como eu fiz a vocês. Nenhum mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se a praticarem. Jesus está dizendo: vocês viram o exemplo, então siga o meu exemplo. Pratiquem, vivam em amor, em comunhão, sirvam uns aos outros, e assim vocês serão maior no reino de Deus. Então o evangelho não é ser servido, evangelho é servir. Evangelho é a gente sempre estar à disposição para ajudar pessoas, a servir pessoas. Muitas vezes isso exige renunciar o egoísmo, porque vivemos em um tempo assim, egoísta, em que os homens só pensam em si. Mas o evangelho quebra isso e nos mostra que melhor é dar do que receber. Essa é a proposta do evangelho, e Jesus está ensinando isso aos seus discípulos. E ele diz: não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi. A soberania, Cristo sabe os dele, aqueles que seriam purificados pelo seu sangue, aqueles que iam crer
no ato da crucificação e na ressurreição do Senhor Jesus. Mas isso cumpre as Escrituras que diz: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim, se referindo a Judas mais uma vez. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele a quem falam as Escrituras. Jesus agora está falando claramente: eu sou o Cordeiro, eu sou o Messias, que os profetas, que os reis, que os profetas, os mensageiros do Antigo Testamento apontaram para mim. Eu sou aquele a quem as Escrituras profetizavam. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que enviou, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Agora Jesus não está mais falando por parábola. Agora Jesus está falando claramente: eu sou Deus, e eu vou voltar para o Pai. Eu vou derramar o meu sangue por vocês. Eu estou aqui dando exemplo para vocês. Então siga esse exemplo. E é nesse momento que acontece o quinto acontecimento. Vocês estão percebendo? Primeiro acontecimento, Judas concorda em trair Jesus. O segundo acontecimento, isso tudo na quinta-feira, numa quinta-feira que antecede a crucificação. O segundo acontecimento, a refeição pascual, né? Jesus institui a Santa Ceia. O terceiro acontecimento, a cerimônia de lava-pés, né? A cerimônia de lava-pés. Aliás, o terceiro acontecimento, a discussão para ver quem era o maior entre os discípulos. E a quarta, a cerimônia de lava-pés, Jesus dando um exemplo. E agora, o quinto acontecimento, Jesus é revelado como Judas, melhor dizendo, é revelado como traidor e se retira da cerimônia. Ele sai naquele momento ali, quando Cristo diz que nem todos vocês estão limpos. E agora, naquele momento, vai começar a acontecer o que de fato tinha que acontecer. Judas se retira daquela reunião e vai de encontro aos sacerdotes. Depois vocês leem João 13. Ele agora já vai efetivizar, vai concretizar, ele vai chegar ao fim. Ele vai chegar ao fim da sua intenção maligna de trair o Senhor Jesus. Ele vai chegar no final. Agora vai ser consumado de fato a traição de Judas, quando ele se retira, depois de participar da ceia e depois de ter os seus pés lavados. Mas ali foi apenas uma água para Judas, porque de fato Judas não estava limpo. O seu interior ainda continuava sujo, porque Satanás já havia tomado a personalidade. O coração de Judas já estava cheio de maldade e ele já estava determinado a trair Jesus. E ali acontece então que ele se retira e fica só aos 11. E agora Judas vai ao encontro dos sacerdotes, e agora eles vão concretizar, eles vão deixar tudo certo, o horário, tudo direitinho, porque Judas conhecia os lugares que Jesus andava. E você perceba que diz lá que Lucas fala que depois de ter cantado o hino, Jesus foi para o Getsemane, para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane. Então Judas sabia que é possível encontrar Jesus ali. Então Judas aproveita essa ocasião em que vai estar só Jesus e os discípulos para o entregar aos seus algozes. E o sexto acontecimento foi a instituição da ceia, como eu já falei aqui, naquele momento em que eles estão ali na mesa. Então a Páscoa, a Páscoa na Nova Aliança teve o conceito diferente da Páscoa que os judeus praticavam, realizavam, né? Então por isso é que a gente tem um elemento pão e vinho, que o cordeiro é o próprio Senhor Jesus, e não tinha as uvas, as ervas, melhor dizendo, amargas, porque a escravidão acabou, porque Cristo nos libertou completamente, plenamente, pela sua morte. E o sétimo acontecimento da quinta-feira, Jesus esclarece aos seus 11 discípulos qual o sentido da sua morte. Agora Jesus vai falar bem claramente para os seus discípulos. Ele não vai mais falar por parábola. Está chegando os últimos dias, já é quinta-feira. Ele, como Deus, já sabe que tem que morrer, já está tudo decretado na eternidade. A missão tem que ser cumprida, tem que ser consumada. E Jesus está ali entregue à vontade do Pai. Então ele revela aos seus discípulos claramente o que havia de acontecer, o que vai acontecer. Eu vou morrer.
é necessário que eu morra, é necessário que eu seja entregue na mão dos pecadores, mas eu vou ressuscitar, e no terceiro dia eu vou ressurgir, e eu vou voltar para o Pai, eu vou preparar para vocês um lugar, eu enviarei para vocês o Espírito Santo, ele vai consolar vocês, ele vai ajudar vocês, irmão. Jesus agora está falando bem claramente da sua divindade, da sua missão e de todas as verdades preciosas do reino de Deus que até então os discípulos não entendiam. Não entendiam. E isso é importante. E nesse esclarecimento de Jesus, Jesus deixa bem claro que Pedro vai o trair, que todos eles vão abandonar o Senhor Jesus, que eles vão fugir, eles não vão ficar. Jesus sozinho vai ter que levar a cruz e vai ter que pagar esse alto preço. Está lá em Mateus 26, do 26 ao 39. Em oitavo lugar, Jesus vai ao Getsêmani e faz a oração sacerdotal. Depois de tudo isso, agora Jesus vai para o Getsêmani, no lugar em que costumeiramente ele está com os discípulos em oração. E Judas conhecia aquele lugar e ele vai entregar Jesus exatamente naquele lugar que ele conhecia perfeitamente, porque ele era um dos 12. E é lá no Getsêmani, naquele momento em que Jesus está com agonia, que há um registro no Evangelho de Lucas, se eu não me engane, que diz que o suor de Jesus se torna em gotas de sangue. A medicina explica que foi uma angústia tão profunda que rompe as veias da pele, os poros, e que se mistura com sangue, e por isso acontece esse fenômeno. Significa dizer que Jesus estava num estresse emocional profunda que nós não temos aqui como expressar de forma humana. Então Jesus está sentindo o cálice da ira de Deus, da justiça de Deus, que será derramado sobre ele por causa dos nossos pecados. E ele então ora, ele chama os discípulos para orar com ele, e os discípulos dormem, a gente sabe a história, e ele volta e diz: vocês não podem orar comigo, vocês não podem vigiar comigo, eu estou precisando de vocês. Mas os discípulos estão sem condição de amparar a Cristo, e ele ora: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus está ali, vendo um vislumbre futuro de tudo que ele vai passar, mas ele se dispõe a obedecer até a morte de cruz. Aleluia. Então ele vai para o Getsêmani e ele sabe que ali é chegada a sua hora. Isso está acontecendo na quinta-feira. Já é escuro, já é noite. Foi um dia muito cheio na agenda de Jesus, mas agora ele está preparado para se entregar aos homens, para conquistar, para salvar, para trazer libertação, salvação, perdão de pecados para todo aquele que crê. De repente, então, Judas chega lá com os soldados armados, todos cheios de ódio, de ira. E quando Jesus então, o nono acontecimento, Jesus é preso. E acontecem algumas coisas interessantes nessa prisão do Senhor Jesus. Os discípulos estão ali, Jesus diz: agora acordem, se levantem, chegou a minha hora. Chegou a hora de eu ser entregue, chegou a hora de eu ser torturado, porque foi para isso que eu vim. Ele deixa bem claro a missão dele. Determinado desde a eternidade, antes de todas as coisas, predeterminado na presciência, na onisciência de Deus, da Trindade. Então Jesus diz: agora chegou a minha hora. Então Judas, ele combina com aqueles homens, com aqueles soldados, com aqueles religiosos, o símbolo da traição, que até hoje a gente fala sobre isso, que é o beijo da traição. Judas então, pelos judeus serem parecidos, ter a fisionomia quase que parecidas, mas Judas deixa bem claro esse beijo. Aquele a quem eu beijar é esse que vocês devem prender. Então Jesus então se aproxima, Judas então se aproxima, e Jesus percebe que aqueles homens estão com porretes, estão com espadas. E Jesus diz: porventura eu sou um malfeitor, algum ladrão, para que vocês venham a mim como se eu fosse um criminoso? Vocês não me viam constantemente nos templos, nas sinagogas, nos lugares ensinando? Então eu não vou resistir. Jesus está dizendo: eu vou me entregar a vocês, não preciso vocês virem como se eu fosse um criminoso. E quando alguém dentre a multidão pergunta que eles estão procurando a Cristo, lá no Evangelho de João nós temos esse detalhe tremendo.
A quem vocês estão procurando? Nós estamos procurando a Cristo. Então Jesus diz, sou eu. Quando Jesus fala, eu sou eu, diz a Bíblia que eles recuam para trás e eles caem por terra. As trevas, os demônios não resistiram. Os demônios, evidentemente, havia uma noite sombria da potestade do inferno operando na vida daqueles homens. Satanás já havia entrado em Judas, mas na autoridade da palavra do Senhor Jesus, eles caem por terra diante da autoridade do Cordeiro de Deus. Ali sou eu, e eles caíram por terra. João faz esse registro, Judas o beija. Pedro tenta defender Jesus, corta a orelha do soldado. Jesus faz um milagre ali, restaura a orelha do soldado. Esconde a tua espada, Pedro. E ali os discípulos fogem, correm, e Jesus é preso naquela noite, e Judas com remorso sai para se suicidar, e ali Jesus é preso, algemado, e já começa as torturas, bofeteada, cuspida, blasfêmias e outras coisas mais. E em 10º lugar, Jesus é levado à presença de Caifás, e ali ele começa a sofrer humilhações, um julgamento injusto. Ele é cuspido, esbofeteado. Pedro nega Jesus, é o 11º acontecimento. Tudo isso já na alta madrugada. Já está entrando na sexta-feira, na madrugada. Pedro agora nega Jesus 3 vezes, como Jesus o havia falado. E ele depois se arrepende. Pedro se torna das colunas da igreja de Jerusalém. Diferente de Judas, Pedro se arrependeu e houve uma transformação no caráter de Pedro. E tudo isso está acontecendo, e tudo isso aconteceu até que Cristo é levado a Pilatos, e ali a multidão clama, crucificam, e ele foi crucificado. Então que esses relatos possam mover o teu coração a amar a Cristo, que você possa estar atento a tudo isso, porque não é uma história fictícia, fantasiosa, mas é um relato histórico, verdadeiro, e todas as provas estão aí, arqueologia histórica, teológica, estão aí para provar que de fato na quinta-feira Cristo passou por tudo isso, e Cristo foi uma agenda cheia, mas tudo isso estava dentro dos propósitos de Deus. E se hoje nós temos a oportunidade dessa quinta-feira de hoje, dessa Semana Santa, temos a oportunidade de falar dessas verdades, e hoje nós testificamos e proclamamos que Cristo vive para sempre, que Ele é todo poderoso e Ele em breve voltará. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem e que essas verdades possam mover o teu coração a temer a Deus e obedecer a sua palavra. Amém.